Olá, há diferentes formas de ser mãe. Por isso, as maternidades são plurais. Há mães que optam por diferentes contextos de parto, há mães que adotam, há mães atípicas, e a gente quer compartilhar com você rodas de conversa sobre diferentes temas que são relacionados à maternidade. Hoje a gente vai trazer aqui num café gostoso, numa roda de conversa, o tema do nascimento, do parto. No Brasil, a gente tem diferentes contextos relacionados à atenção à gestação, ao parto e também ao pós-parto. E para conversar sobre esses diferentes temas que estão relacionados com esse contexto, eu tenho duas convidadas muito especiais para conversar com a gente. Então, a gente está aqui com a Ariane Cedrais Moraes, enfermeira obstetra, professora da UFES, bem-vinda. E também Maria Pimenta, doula e artista. Muito obrigada por terem vindo para essa conversa. Eu quero que vocês também se apresentem aí, né? Quais são as outras nomenclaturas aí, né? São mães, o que mais vocês têm a dizer? Bom, então eu sou a Ariane, bom dia, eu agradeço à TV Olhos d'Água, né, pelo convite. Eu sou a Ariane, sou enfermeira obstetra e atuo já com partos há mais de 15 anos e mãe de João Lucas e Augusto. Né, eles dois me trouxeram a possibilidade também de conhecer e desfrutar da maternidade. E sou professora da UFES, do curso de enfermagem, vinculada à UNEPEM, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saúde da Mulher, no qual a gente também desenvolve projetos de pesquisa e extensão vinculados à obstetrícia. Então, tanto quanto a Ariane, agradeço pelo convite. Eu sou Maria Pimenta, sou doula, sou artista da música, artista do teatro, me comunico com esses universos e é algo também que eu trago na minha vivência e experiência enquanto doula. Sou ativista do parto humanizado e do respeito aos corpos. Eu acho que é justamente esse contexto e o que a doula traz, essa intenção de criar um ambiente de respeito. E é esse o meu trabalho. Eu atuo durante a gestação, parto e pós-parto, com pessoas que engravidam e que param. Bem-vindas. Eu queria começar esse bate-papo com uma polêmica já, viu? Ótimo. Olha, o discurso científico ele é muito poderoso, né? Sim. E eu também, como mãe de um menino que hoje tem 8 anos, Davi, então eu ouvi muita coisa que minou um pouco o meu desejo do parto natural. Então, o que eu ouvi? A mulher não sabe parir, é alta demais, é estreita, né? Essa coisa de ser estreita, a gente ouve, muitas mulheres ouvem isso, a minha mãe ouviu isso também. Então, todos esses, e às vezes são discursos que vem de uma fonte médica, né? Um discurso que é entendido como científico. O que é que vocês acham disso? Como é que isso chega enquanto discurso para essas mulheres, né, que querem parir? E também que é um momento de decisão. Qual é o parto que eu quero? Como é que isso impacta na decisão? Quem responde primeiro aí? Fique à vontade. Esse é um discurso interessante, né? Porque acaba que desencoraja as mulheres, na verdade, né? O discurso dos profissionais pode possibilitar a mulher a perder. Inclusive o que a gente tem trabalhado e a gente tem insistido é nesse resgate da autonomia da mulher, dela ser protagonista do parto, dela escolher como que ela quer parir, né? Ainda que seja, né, a cesariana, ainda que seja esse o melhor caminho que ela entenda. Mas o que nos preocupa é colocar realmente a decisão do parto fora da decisão da mulher, da decisão da família, né? E é isso que as mulheres corriqueiramente vão ouvir mesmo. Ora, você é estreita, se o bebê começar a sofrer, eu não vou me responsabilizar, né? Então, isso faz com que as mulheres desistam. Eu poderia usar esse termo, elas desistem de parir normal, de parir fisiologicamente. Sim. E optam por um ato cirúrgico, né? Agora, Ariane, eu fiquei pensando na minha experiência, né, como mãe, quando estava grávida. Quando você fala da autonomia, que a autonomia também é um processo, eu entendo como um processo, porque veja bem, eu de cara falei, eu quero um parto cesariano, e quando eu encontrei a médica, né, que começou a fazer meu acompanhamento, ela disse, olha, minha agenda é muito cheia,
eu só tenho horários né, agendados. Aí juntou com aquele meu medinho, com a fala dela, eu falei, pronto, vai ser cesariana. E só no 5º mês de gestação, quando eu comecei a frequentar rodas de conversa sobre parto, comecei a encontrar doulas e outras mulheres trazendo narrativas e informações que diziam, não, seu corpo pode parir. Eu comecei a ver, não, eu acho que eu tenho medo, na verdade, da violência obstétrica. Eu descobri, olha como a autonomia, pelo menos no meu caso, foi um processo que eu fui descobrindo o que era. O meu medo não era de parir, o meu medo era da violência obstétrica, né? O meu medo era de minha vontade de não ser respeitada, mas eu não sabia dar nome a isso, né? Como é que vocês entendem esse processo de construção de autonomia? Eu acho que esse é um processo realmente muito denso, muito complexo, porque a partir do momento em que a gente vai fazer a consulta com o médico, a gente confia no que ele tem a dizer, a gente confia naquele saber. Então, se uma pessoa que está ali nessa posição de quem estudou muito, quem tem bastante conhecimento, chega para você e fala, olha, o melhor caminho é esse caminho, se a gente não virar a chavinha, a gente só vai, a gente confia. Então, realmente, a autonomia, ela é um processo, é algo que é construído um pouquinho todos os dias. Por isso que a gente fala muito sobre o processo de preparação para o parto, porque é um momento que a gente tem de oportunizar aquela pessoa a ter também conhecimento científico, tanto quanto o médico teve acesso a essas informações. Então, a gente traz algumas informações também para que essa pessoa tenha acesso e, a partir disso, ela vá construindo o seu caminho e entendendo o que melhor se adequa à realidade dela. Mas tudo embasado cientificamente. Sim. Com coisas que façam sentido. Eu diria que, assim, que um grande diferencial da mulher atual, da mulher pós-moderna, é que ela não é mais uma mulher leiga, né? Ela não é uma mulher, ela logo quando engravida, ela busca todas as possibilidades de onde fazer seu pré-natal, como conduzir sua gravidez. Ela é mais dona de si, né? A família também, hoje, ela tem esse olhar mais, eu diria, mais cuidadoso sobre a gestação, sobre o ato de parir em si, seja ele cesáreo, seja ele normal, né? Mas a mulher, ela não vem totalmente desconstruída. Ela tem a opinião formada, ela vai buscar informações. Então, mas esse plano de parto, né? O que vocês estão trazendo me passa a ideia de um plano, de um projeto, como é que eu quero parir. Isso é também uma construção, né, junto com a equipe? Como é que isso é feito? Porque essa informação, né, são diferentes informações sobre o parto. Sim. Essa informação chega a todas da mesma forma? Quais são esses lugares que a gente tem hoje para ter informação bacana que me dê autonomia de escolha, né? Eu acho que o principal caminho é o pré-natal, né? E aí, como a gente pensa em mulheres, a gente pensa em públicos diferentes. Sim. Desde o pré-natal lá feito na unidade básica de saúde, do pré-natal feito em clínicas, em diferentes possibilidades de atenção que as mulheres tenham. Então, desde a gestação, essa mulher constrói. Exatamente. Né? Ela vai construindo o que ela quer. E eu sempre digo que o melhor parto é o parto que você escolhe. Como que você quer parir? Né? Devolvendo aquela pergunta, você acha que eu posso tentar o parto normal? E aí eu devolveria a pergunta para essa mulher, como você quer parir? A gente tem trabalhado, inclusive, no projeto, né? É o projeto que a gente tem na UFES, Acolhendo e Humanizando Partos e Nascimentos, 5 linhas de frentes numa maternidade pública aqui em Feira de Santana. Então, a gente tem dança circular, que a gente faz com essas gestantes. São 5 propostas de subprojetos. Dança circular, plano de parto, que é o que você está perguntando, medidas não farmacológicas no controle da dor. Trabalhamos também a evidências científicas com a equipe. Então, mensalmente, a gente tem, tanto dentro da maternidade como na UFES, as sessões científicas. E o outro é o acolhendo mesmo dentro da sala de parto, né? Então, esse plano de parto pode chegar para as mulheres em diversos momentos ou situações, desde aquela que está numa clínica privada, num contexto, né, que tem um plano de saúde, mas a mulher também que tem essa possibilidade, que pode ser acolhida ou na unidade básica ou na maternidade. Então, tem maternidades que, mesmo sendo instituições públicas, elas já oferecem
né? Eu acho que isso depende muito do perfil, da Sim. maternidade, mas a gente tem trabalhado isso aqui também, essa possibilidade de plano de parto. Ela vai dizer se ela quer comer, se ela quer ficar em dieta zero. E aí você fala sobre o acesso à informação dessa mulher da modernidade, dessa mulher pós-moderna. Então é justamente isso. Às vezes ela vai encontrar um diálogo sobre o plano de parto dentro de um hospital público, mas ela também vai encontrar numa rede social um post sobre plano de parto. Ela vai ficar, oxe, plano de parto, vou descobrir o que é isso. Sim. Então a gente tem essas várias possibilidades. E a informação não chega da mesma forma a todas as pessoas, mas ela tem possibilidade de chegar a todas as sendo pessoas. construída, né? Exatamente. Então, a partir de um bate-papo, a partir de uma rede social, de alguma coisa que a gente traz assim, falar, você já pensou sobre o seu parto? Como é que você está vivendo sua gestação? Você já pensou como você quer? Já decidiu alguma coisa? Não pensei ainda. Você já ouviu falar sobre plano de parto? Já viu algum post sobre isso? Sim. Então, é uma maneira também da gente conseguir trazer esse discurso a mais pessoas. Agora, você trouxe aí esses 5 pilares do projeto e eu acho que seria interessante vocês detalharem um pouco cada coisa. O plano de parto, vocês já trouxeram o que é. A dança circular, qual a importância da dança circular no processo desse corpo, dessa autonomia? Nós temos uma professora que trabalha, né, com terapias alternativas e uma delas é a proposta da dança circular. Então, a gente pensou nisso para a mulher que está lá internada já há algum tempo, com uma gestação de risco, para tentar resgatar um pouco essa questão da autonomia, do autoconhecimento, de conhecer o próprio corpo. A mulher que está no trabalho de parto com dor, a gente tem aquela que viraliza um pouco, mas a gente quer tirar isso um pouco do espaço né? Das redes, porque a gente tem a figura muito construída de que a mulher parindo, ela está deitada. Isso. E a gente tem esse resgate que a gente chama de posições verticais. Ela vai agachar, ela vai dançar, ela vai usar o que a gente tem de possibilidades dentro das maternidades, que é o cavalinho, as bolas suíças, né? Que são aquelas bolas de pilates. O banho quente, né? Então tem outras possibilidades. Tem a banheira, tem maternidades que já tem banheira para a gente possibilitar também o uso da massagem, o toque terapêutico. Então isso a gente vai associar com a dança também, com a dança circular. Tem um momento único ali da dança circular que é conduzido, né, pela profissional, pelas enfermeiras também obstetras, algumas que já estão mais que topam a ideia, que abraçam a ideia, né? E paralelo a isso tem essas outras possibilidades. É interessante você trazer essa coisa da autonomia e também da informação, né? Que talvez a dança circular tenha isso, porque, por exemplo, no meu imaginário, antes de passar pelo processo da gravidez, né, de parir, eu via nas novelas aquela mulher deitada, nos filmes em geral, deitada naquela posição de fazer força. E aí quando eu fui ler, né, conversar com a doula, com a médica e tal, eu fui vendo que, na verdade, a verticalização do corpo ajuda, a gravidade ajuda para que o bebê saia, né? Então, se a gente vai para as culturas indígenas, por exemplo, né, tá de cócoras. Então, aí eu fui fazer essas posições também ao longo da gestação, né? A yoga. Então, de fato, a informação vai ajudando a gente a construir esse corpo, né? Tanto para receber essa criança, como também fazer com que ela venha para o mundo da melhor forma, né? Sim. E eu acho que é a informação também que possibilita a gente usar as técnicas de alívio da dor, que é algo que já é inserido. Que é o terceiro pilar que você traz aí no projeto, né? Que também é inserido dentro do projeto. E aí tem uma frase que é bem conhecida até, que fala que se doula fosse remédio, seria antiético não receitá-lo. Eu vi essa semana essa frase. Porque justamente a gente vai para esse lugar de tentar aliviar a dor daquela pessoa que está ali parindo, para fazer com que ela se sinta o mais confortável possível, mesmo em meio ao desconforto causado pelo movimento do corpo até o parto acontecer. Então a gente tem a possibilidade de usar bola, de verticalizar aquela pessoa, de usar a arte através da dança, através da música. Então essas coisas também elas estão aliadas, mas a gente também tem esse toque sensível que vai no lugar certo. A gente também tem o abraço. Então tem outras formas de comunicar, outras formas de aliviar a dor, e é muito importante a gente trazer isso não só para o ambiente doméstico, que é onde começa a assistência da doula, dentro da casa da pessoa, mas também para dentro das maternidades. Dos profissionais conversarem, a gente ter essa conversa direta de falar, olha,
a arte ela entra aqui como um alívio da dor. Sim. A arte também é importante para fazer essa pessoa virar a chavinha e falar, eu tô aqui, mas vai dar bom, vai dar tudo Vai certo. chegar na Partolândia. A Partolândia está chegando. Isso que você fala, né? Dessas posições, do abraço, da música, da arte, dizendo vai dar certo. Então, tem um hormônio, né? Que a gente chama que é o hormônio do amor. Minha doula chamava assim, o hormônio do amor, a ocitocina. Sim. E a ocitocina, ela também é produzida a partir do abraço, de você se sentir confortável, né? A ocitocina natural. Mas também tem a ocitocina sintética. Eu queria saber, a ocitocina sintética, ela já entra nesse processo das intervenções, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que vocês entendem? Quais são os tipos de intervenção que são interessantes, importantes que aconteça, e aquelas que retiram a autonomia da mulher no processo do parto? Essa questão é tão cultural, né, que as mulheres já chegam falando assim, mas dizem que se você colocar um soro aqui que vai esquentar, que vai dar Que vai dor, ser rápido. que vai ser mais rápido. E algumas, inclusive, pedem, né? Então, tudo isso, lógico que a gente está falando de mulheres diversas, de gestações diferentes, de possibilidades financeiras também. Culturas bem diferentes. Culturas também diferentes e como vai levar essa gravidez. Quanto mais possibilidades essa mulher tem de mexer, de fazer atividades, né, inclusive relação sexual, são coisas que ativam a ocitocina, que é uma ocitocina natural, né? É o hormônio do amor, né? Por isso que Michel Audin fala, que é um obstetra francês que introduziu essa corrente do parto humanizado, ele fala, nós somos a última geração que nascemos do hormônio do amor, né? E o que virou uma produção em série. Então, ou eu faço cesariana, ou eu faço um parto normal induzido, porque eu preciso acelerar, porque eu preciso produzir, porque eu preciso dar conta do tanto de mulheres que eu tenho aqui para dar conta, né? Então, hoje, na verdade, a gente tenta sair um pouco, né, dessa atmosfera de ficar parto humanizado, porque eu entendo que o que se estabelece aqui já é de humanos para humanos, e a gente hoje defende a parto baseado em evidências científicas. E aí, dentro desse parto de evidências científicas, a gente tem resgatado a verticalização do parto, que nós já falamos, né? E a gente também tem adotado o parto hands-off. O que é o parto hands-off? É aquele parto que eu vou deixar a mulher sozinha, assistida, mas eu não vou intervir, eu não vou fazer manobras para acelerar o parto, nem para ela, nem para o bebê. Você está à disposição, mas você não está com a mão ali. Fazendo Hands-off, intervenções. sem mão. Exatamente. Minha mão está desligada. Eu tô aqui do hands-off. seu lado, eu tô aqui Eu te estou observando. aqui, vamos, estamos aqui junto com você. E a gente vai deixar o bebê fazer todo aquele movimento sozinho, de chegar, de coroar, de fazer a rotação interna, de fazer a rotação externa. Eu tenho vários vídeos bacanas do projeto com os meninos, né, assim, desses partos que nós fazemos e do retorno que essas mulheres dão. Cara, eu não sabia que eu tinha tanta força, eu não sabia que eu era capaz. Foi essa. Gente, eu tô muito poderosa. E dos maridos, quando assistem, né? Eu acho muito legal quando os maridos são acompanhantes, porque eu digo, olha, daqui pra frente, você vai amar sua mulher loucamente, porque quando os homens assistem um parto, eles saem de lá assim, Lisonjeados. Tipo, nossa, meu Deus, eles saem assim fascinados com o que eles assistiram, né? Então eu E faz gosto. parte do tornar-se também, né? Para quem? Para mãe que tem um companheiro, né, junto. A paternidade responsável que a Sim. gente, né, tem estimulado, né? Então, assim, para a gente fugir um pouco desse discurso parto humanizado, a gente tem falado muito, assim, parto baseados em evidências científicas. E aí, já que estamos nessa conversa, eu não poderia deixar de falar, né, das publicações, dos vídeos, né? Foi publicado pelo Ministério da Saúde a nova caderneta da gestante. E houveram publicações desastrosas, eu diria, porque, para mim, quando eu assisti e ouvi e vi os vídeos, eu tive a sensação de que retrocedemos, tivemos um retrocesso de 30 anos. Quando você ouve uma legitimação da episiotomia, que é o corte, né?
que a gente entende que é desnecessário. Quando você... Explica melhor o corte da vagina, é isso? Isso, é quando é feito um corte, né? A episiotomia é um corte que é feito na vagina para ampliar o canal de parto, para acelerar a saída do bebê. Essa regiãozinha do períneo, tipo, final do canal vaginal até o ânus, esse períneo que é. E que a gente entende como um procedimento totalmente desnecessário, e que a mulher ela possibilita, através dessa ocitocina, através da produção também de um outro hormônio que a gente chama de relaxina. Por isso que a mulher tem a sensação de que o quadril dela, de que o quadril está enlarguecendo, de que o quadril cresceu, porque ela realmente produz um outro hormônio que é a relaxina, que vai promover esse afastamento, esse relaxamento das estruturas pélvicas, das estruturas ósseas do quadril. E vai possibilitar também esse relaxamento do períneo, que é esse músculo, né? Assim, tipo um formato de 8, ele vai revestir ali a vagina, o ânus, e vai possibilitar esse dilatamento, essa dilatação, para que a mulher venha parir ali tranquilamente, sem epísio. O discurso, né, do que nós ouvimos essa semana foi de defender a epísio, de que a epísio pode ser necessária. Mais que defender, legitimar. Falar, o que até então era considerado violência obstétrica, né? Ao que eu sei, isso aí não está dentro da... Né? Se a mulher não quer a epísio e é feita, isso não é considerado... Inclusive, o próprio ministro da Saúde vem falar que a violência obstétrica foi um termo que inventaram, que a violência obstétrica ela não existe. A gente que atua nesse cenário, a gente sabe que as mulheres são, sim, vítimas cotidianamente de violências e violência obstétrica, né? E fazendo um recorte, desculpa te interromper, mas fazendo um recorte aí de racial também, né? Sim. A gente sabe que em mulheres negras é construída essa ideia de mulheres fortes. Então tem estudos que demonstram que mulheres negras, inclusive, passam mais tempo, né, nesse processo de sentir dor, de fazer algum tipo de intervenção que seja mais doloroso, porque ela é considerada com essa força. Então, como não existe, né, a violência obstétrica? De sofrer epísio sem nenhuma anestesia local. Sim. Faz na hora que o menino estiver com a cabeça, que estiver vindo, faz o corte sem anestesia, que ela não sente. É igual morder o dedo. Tá com dor de dente, morde o dedo, que aí a dor do dente passa. Caramba. Eu já ouvi isso, né, diversas vezes. E assim, eu faria 3 recortes, Ellen. Ser mulher, ser negra e ser gestante. Sim. Então, a gente tem vários estudos, inclusive dos alunos aqui também da UFES, que trazem esse recorte, né, das iniquidades raciais e por ser gestante, por estar gestante, de achar que possibilita tudo. A mulher está vulnerável, totalmente num momento de total fragilidade e vulnerabilidade, né? Então, ela acaba, sim, sendo vítima. Então, a gente não pode silenciar nossas vozes de que a violência obstétrica ela não existe. Ela existe desde o pré-natal. Essas mulheres são violentadas. Como é que vocês acham que essa nova caderneta vai impactar tanto no entendimento que essa gestante tem, né, de autocuidado, né, de autonomia na sua gestação, como também no cenário atual que a gente tem de atenção ao parto, ao nascimento? Então, como você mesma disse, é um material que essas gestantes têm acesso. Quando ela inicia o pré-natal na rede pública, através do SUS, ela já tem acesso a essa caderneta, porque é ali que o profissional vai fazer todas as anotações sobre exames, detalhes sobre aquele histórico mesmo da gestante. Então, ele está ali naquele material e é o material que a gestante leva para casa. Então, é o material que ela lê. Na caderneta que até então era utilizada, a gente falava sobre verticalização do parto, sobre alívio da dor, sobre orientações de recorrer a outros profissionais. Agora, nessa caderneta, a gente fala sobre legitimação da violência, sobre violências que afetam a vida da pessoa, não só no momento do parto, mas dali em diante. Então, não só os profissionais têm acesso a esse material, tanto quanto a pessoa que vai parir. E a gente já tem esse contexto de a figura do profissional que tem o saber científico é uma figura que tem esse lugar de prestígio. Então, é uma pessoa que a gente confia. Se esse profissional ele é legitimado por uma caderneta que é acessada por todo o país, aquilo ali também vai facilitar com que o discurso chegue a quem vai parir, com que o discurso chegue àquela mulher. Então, ela pode, sim, tranquilamente entender que se está na caderneta da gestante e se o profissional está me dizendo que aquilo ali é saudável, eu vou acreditar. Então, é realmente essa legitimação da violência como forma de tratamento.
Diante da repercussão que já teve, né? E eu acho que os grupos, a gente tem grupos militância, né? Fortíssimas, os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, o movimento pró-parto, a marcha pelo parto no Brasil, o Reúna, que são grupos que defendem, né, essa humanização do parto, e que também são grupos diversos, que abarcam não só mulheres, mas profissionais de todas as áreas, já têm se manifestado em relação a isso. E eu acredito e espero que a gente não tenha esse retrocesso, né? Que isso seja revogado, e que isso seja revisto, né? Infelizmente, estamos num momento muito delicado, politicamente falando. E esse é só mais um retrato, né? Do nosso contexto. Sim. Gente, é um tema que rende muito. A gente falou um pouquinho, né, dos momentos que antecedem ao nascimento, ao parto, falamos do parto, e eu queria chegar no puerpério. Porque, gente, eu acho que, como você disse, as redes sociais já falam bastante, né, de algumas informações que a gente vai lá futucando e vai se conectando com outras mulheres e com profissionais. Mas a minha percepção é que o puerpério é muito pouco falado. Não sei o que vocês acham, inclusive como mãe, mas é aquele momento que você não sabe. Acho que a doula tem um papel importante também nisso. Mas é aquela hora que parece que todo mundo estava focado, olhando para aquela mulher, de repente o bebê saiu, todo mundo olha para o bebê e cadê essa mulher? Já que a gente está falando de autonomia, não dá tempo da gente se estender muito, mas só para a gente encerrar, trazendo aí fazendo esse fechamento aí do nascimento. O que é o puerpério? Por que a gente fala tão pouco do puerpério? Eu acho que é porque culturalmente as pessoas e as famílias acham que a mulher não tem que dar conta, né? E as famílias, as mulheres são bem diferentes nesse sentido. Eu sempre digo que o primeiro mês não é a época dourada, a época dourada vem depois, né? Exatamente. Eu vivi isso 2 vezes. Tive início de depressão pós-parto, de olhar assim para o meu filho e ligava para o meu marido, vem, corre, que eu não sei o que eu faço mais com esse menino. E olha que eu tinha uma rede social, uma rede de apoio bem bacana, mas é uma época muito difícil, né? De você se adaptar, de respeitar o seu corpo, de fazer essas transições aí hormonais. E quem pare cesariana, a transição hormonal, ela é um pouco diferente daquela mulher que fisiologicamente ela pariu normal, natural, né? Vai ter essas diferenças. E além dessas transições hormonais, de lidar com o trabalho mesmo, né? Do cuidado com o bebê, de amamentar, se for a opção. E as intervenções vêm de outra forma. Eu acho que seu leite está fraco. Eu acho que você engordou muito. Palpites. Eu acho que você devia fazer assim, fazer eu acho que seu leite está ralo, não está sustentando esse menino, dá um engrossante. Isso que ele tá chorando. Por que ele chora tanto? Aí já vem, eu acho que a culpa materna já vai engrossando o caldo aí, né? Porque as pessoas começam a dizer, então ele chora, o que você está fazendo? Aí você começa a se perguntar também, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Por que eu não estou dando conta? Né? E se ela se ela se submeteu à cirurgia, tem um cuidado ali, tem a dor pós-parto, tem a dor pós-cirúrgica, se teve episiotomia, tem um corte lá embaixo que dói, às vezes tem algumas que tem um desconforto muito grande na região anal, tem hemorroida, isso vai se intensificar ali no pós-parto. E tem todos esses mitos, né? Porque se você comer coisa com pipoca, com milho. Café preto com bola de manteiga, vai dar chega-leite. Não pode comer isso que é remoso, não pode tomar café nem chocolate porque dá cólica. Parei de comer chocolate, eu estou sabendo agora que é um mito. Não pode comer pão do dia, então tem todos esses excessos, eu diria, né? E que acaba contaminando muito a mulher no período que é extremamente delicado. Eu diria que essa mulher só vai vivenciar a fase dourada. Tem o que a gente chama de baby blues, né? O baby blues ali, que é a fase azul, a fase meio melancólica, que é essa fase aí, primeiro mês pós-parto. E eu acho que não é muito colocado em evidência por conta disso, né? Que as pessoas super acham que todas as mulheres vão dar conta. A mídia está aí, mostram as atrizes, as famosas globais, que parem num dia, no outro dia estão lindas, maravilhosas na porta da maternidade. Corpo lá lindo, porque tem a questão também do corpo, né? Que não é uma verdade. A mulher que pare, ela vai ter uma transformação, sim, corporal.
E aí vem essas cobranças, né? Por que fulana dá conta e eu não estou dando conta? As comparações. As comparações. O que é que está faltando? Por que o meu menino chora tanto? Por que meu leite não está sustentando? Estão dizendo que não sustenta. Então, tem uma questão aí que é muito forte, né? E na doulagem, né, eu falo aqui agora como doula, não como mãe, nunca passei por um puerpério, mas eu acompanho puerpérios. E eu acho que é realmente muito importante a gente trazer o conhecimento sobre o puerpério ainda na gestação. Porque vai acontecer. Não tem como correr do puerpério. É uma coisa que eu sempre falo, não tem como você correr, vai acontecer. Só que aí a gente tenta amenizar através das informações, porque a informação é uma coisa que conforta. Sim. Por exemplo, eu não estou me sentindo tão confortável hoje. Mas isso já estava previsto. Eu já sabia que isso podia acontecer. Então, trazer essas informações, é uma forma que a gente tem de preparar aquela pessoa para o puerpério e também preparar a rede de apoio. Sim. Porque não adianta você estar consciente de que seu leite não é fraco, mas ter uma pessoa ao seu lado falando que todos os dias. o tempo todo tá falando isso, né? Exatamente. Então, é o preparo da rede de apoio para que aquela mulher que pariu se sinta acolhida, se sinta confortável, porque o papel da rede de apoio é justamente esse, acolher. Às vezes, sei lá, lavar uns pratos. Às vezes a doula chega na casa de uma puérpera e ela vai para a cozinha fazer alguma coisa para a puérpera comer, porque ela não teve tempo de fazer. Então, a gente vai tentando organizar essa rotina, trazer as informações para que aquela pessoa e aquela família compreenda que tudo aquilo ali, sim, acontece, que é normal, que é habitual, mas que vai passar. Sim. E é o lema do puerpério. Não se vai passar, mas não volta para o que era antes. Não, essa é uma realidade. Eu sempre digo, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família e nasce a culpa. Pois é, porque nos acompanha, né? Querendo ou não, nos acompanha. Gente, é um tema que eu ficaria aqui, sério, o dia inteiro, porque é um tema que eu gosto muito, assim, eu acho que, inclusive, eu já ouvi isso e concordo muito, né? Que a gente pensar sobre formas de parir, e a forma de parir, de nascer, é também a forma como a gente imagina o mundo, né? Então, é um ato político, né? Pensar o lugar dessa mulher, dessa criança, a autonomia dessa mulher, eu acho que é também uma forma da gente pensar e repensar como é que a gente quer que esse mundo continue, que esse mundo exista ou reexista. Sim. Queria agradecer muito a vocês. Onde é que eu encontro mais informações, né, sobre o que vocês andam fazendo? Por favor. Fique à vontade. Eu continuo aqui na UFES, né? E os alunos estão dando continuidade aí aos projetos. E é isso, a gente tem que trabalhar e divulgar mais realmente o que a gente tem feito. Eu sempre tenho procurado promover esses eventos na UFES e na maternidade, e através também das pesquisas, né? A gente tem muita pesquisa de extensão, trabalhos de pesquisa e extensão, e nas redes sociais. Então, a minha pessoa vocês encontram nas redes sociais, vocês encontram nos palcos da vida, mas também encontram no Instagram, Doula Maria Pimenta, e por lá eu troco informações sobre o quanto parir é político, o quanto gestar, parir, amamentar, viver o puerpério é político, e é sempre essa abordagem que eu tento trazer. Então, a gente também tem esses diálogos e através de rodas de conversa que estão sendo organizadas para a gente poder voltar com essas rodas para gestantes e fazer com que realmente mais pessoas tenham acesso ao discurso e que também tenham um lugar seguro para informações e para acolhimento. Gente, esse é um tema que não se esgota, né? Tem muitas outras informações que eu gostaria também de continuar conversando, mas a gente vai chegando ao final dessa conversa, que de fato traz para a gente um olhar mais atento à autonomia das mulheres no processo de parir e também as diferentes formas e escolhas dessas mulheres, né? Para gestar, para parir, e os diferentes contextos familiares que trazem recortes raciais, recortes econômicos, né? Então a gente perceber a pluralidade do ser e estar mulher e mãe no mundo é o convite que o Maternidades Plurais faz para você. Continua com a gente que vem mais assuntos nessas rodas de conversa. Um abraço!